Olá, eu sou o Guilherme Leal e vamos iniciar mais um PharmaCast. Estão comigo aqui hoje a Brenda e a Rayane, acadêmicos, né? Nós somos acadêmicos do 8º período de farmácia da AFIA Montes Claros. Olá, eu sou a Brenda, é um prazer estar aqui para mais uma edição do PharmaCast. Olá, eu sou a Rayane, é um prazer estar aqui para mais uma edição do PharmaCast. Estamos também com o Luiz, um convidado especial que veio compartilhar um pouco conosco da sua carreira, da sua história de vida, um farmacêutico que está há mais de 15 anos, Luiz, no mercado de trabalho, e veio apresentar para nós, acadêmicos, e também para o público que nos acompanha, um pouquinho da sua trajetória, as curiosidades da indústria farmacêutica, que o tema nosso hoje é a indústria farmacêutica, e nada melhor do que um gerente de uma farmacêutica renomada para estar conosco aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço Brenda, agradeço Rayane, agradeço a todos vocês de coração pela oportunidade. Para mim é um grande prazer estar aqui falando dessa área que eu tanto amo. Luiz, fala para a gente um pouquinho como foi sua trajetória até assumir esse cargo de liderança dentro dessa farmacêutica. Então, pessoal, quando eu escolhi fazer o curso de farmácia, eu não pretendia atuar na área de indústria farmacêutica. Eu escolhi fazer o curso de farmácia porque eu queria trabalhar na área de análises clínicas. Mas as coisas vão mudando, E no final do curso eu tinha que fazer o estágio final em alguma indústria farmacêutica. Então eu pensei, já que esse estágio é obrigatório, eu vou fazer o estágio na área que tem mais relação com o que eu gosto da faculdade, com a matéria que eu tenho mais afinidade na faculdade, que no caso era microbiologia, controle de qualidade microbiológico. Então eu fiz esse estágio de apenas 6 meses. Então, na véspera de concluir o estágio, já começou aquela tensão, O que vai ser agora? Como que eu vou conseguir o emprego? Aonde que eu vou trabalhar? E eu recebi uma proposta da minha coordenadora na época para ser contratado como farmacêutico trainee para produção. Então, veio aquele frio na barriga, Uma área totalmente diferente da área que eu tinha feito o estágio. E depois veio uma segunda informação, que veio mais um frio na barriga, que essa oportunidade é para o 3º turno. Até hoje eu lembro do horário, 10h32 da noite até 7h19 da manhã. Então a noite inteira acordado, numa área que eu não tinha tido nenhuma experiência, mas em nenhum momento eu titubeei, eu falei, vou pensar, não. Já falei, eu quero. Eu agarrei as oportunidades com unha e dente, mesmo eu sabendo que eu provavelmente teria algumas dificuldades, Mas se eles viram esse potencial em mim, eu entendi que eu teria realmente condições de assumir aquela função. Então eu aceitei o desafio, fui contratado por essa empresa, farmacêutico trainee do 3º turno, produção de sólidos. E aí é um turno, gente, extremamente desafiador, é um turno onde você tem que ter uma autonomia, saber tomar as decisões corretas, mas como que você toma a decisão correta sem ter experiência? Com humildade, ouvindo as pessoas que já trabalhavam naquela empresa, que já tinham experiência, a equipe operacional é a equipe que mais sabe ali dentro da indústria farmacêutica. Então, a humildade é algo que caminha comigo até hoje, E é algo que eu prezo muito. Então fui contratado, tive essa oportunidade, com humildade eu consegui realmente vencer as barreiras, tomar as decisões certas. Quando eu não tinha informação suficiente, infelizmente, eu tinha que esperar o dia amanhecer para abordar a minha coordenadora e trocar ideia com relação àquele problema. Então eu aprendi muito com as situações. A cada situação eu internalizava aquilo ali. Se acontecer de novo isso, eu já sei que a ação vai ser essa. Então, eu tive essa grande oportunidade, que foi uma oportunidade de ouro ali para mim iniciar minha trajetória profissional. Posteriormente, eu tive um outro convite do diretor dessa empresa para eu migrar para o 1º turno, só que para o setor de controle de qualidade. O mesmo setor que eu fiz estágio, porém o meu estágio era no microbiológico. E aí eu fui como supervisor do controle de qualidade, não só microbiológico, mas físico-químico também. Qual que era o objetivo dessa transição? Eu levar para o setor de controle de qualidade o ritmo de produção, a forma de trabalhar de produção, de um ambiente produtivo, de fazer um planejamento, avaliar os impactos e realmente conseguir linkar a produção, ter uma interação maior, produção com controle de qualidade. Então, fiquei 1 ano no controle de qualidade, depois fui promovido para coordenador de sólidos, voltei para a produção. 1º turno já, Então, eu estava no 3º turno,
fui para supervisor de controle de qualidade no primeiro turno, me mantive no primeiro turno como coordenador de produção de sólidos. E aí é um outro grande desafio, né? Eu me sentia preparado para ser supervisor de controle de qualidade, para ser coordenador de sólidos? Não me sentia, mas aceitei todos esses desafios. Inclusive, quando eu entrei nessa empresa, eu olhava para o coordenador, né, de produção e falava assim, quando que eu vou chegar nesse nível? Uma pessoa com conhecimento, né, que eu falava assim, realmente, é uma pessoa que já tem perfil, que tem facilidade, para eu chegar nesse nível aí, não sei quando, e nem imaginava que eu chegaria tão rápido, né? Depois de 2 anos de experiência apenas, já virar um coordenador. Ainda mais nessa empresa, que não tinha o cargo de diretor. O coordenador, ele respondia, não tinha o cargo de gerente, desculpa. O coordenador, ele respondia diretamente para o diretor, né, que era o dono da empresa. Então, aí veio uma grande oportunidade de eu também mostrar o meu trabalho, né, por um outro ângulo. Porque terceiro turno é uma grande oportunidade também para mostrar o trabalho. Você está ali com o poder de decisão, você é a referência da empresa naquele horário, porque dificilmente tem outros coordenadores naquele horário. Dificilmente você tem todos os setores de apoio, né, trabalhando naquele horário. Então, no terceiro turno eu tive um desafio diferente do desafio que eu tive no primeiro turno, que foi onde eu tive a oportunidade de interagir mais com as áreas de apoio, né? E depois de 2 anos, eu formei em 2010, né? Depois de 2 anos que eu passei por essa transição aí, produção, controle de qualidade, fiquei por um tempo como coordenador. E aí em 2014 eu tomei uma decisão de migrar de empresa. Eu pedi demissão e me ingressei na empresa que eu estou até hoje, né? Que é a Hipolabo Farmacêutica. E por que eu tomei essa decisão? Na Hipolabo eu continuei como coordenador, mas aí eu já estava como coordenador de injetáveis. Eu já sabia o que era um processo produtivo, mas eu não sabia como que era um processo produtivo de injetáveis. Então, eu queria me desafiar mais uma vez, queria realmente ampliar, né, meu leque de conhecimento. E aí na Hipolabo eu voltei para o terceiro turno nessa função, né? E aí as pessoas me falam, não, mas você estava no terceiro turno, que é o turno o sonho, né, de todo mundo, no primeiro turno no caso. E aí eu quis voltar para o terceiro turno, né, para realmente aumentar o meu leque, ter mais oportunidades. E aí eu fui para o terceiro turno na Hipolabo como coordenador de injetáveis e como responsável técnico do setor da empresa, né, da indústria farmacêutica naquele horário. E depois de um tempo eu voltei para o primeiro turno na Hipolabo, ainda como coordenador de injetáveis, mas foi onde eu tive mais uma chance de me desenvolver ainda mais, né? De realmente praticar ainda mais aquela interação com os setores de apoio. E em 2020 eu tive um outro grande desafio de vir para Montes Claros, né? Para assumir o cargo de gerente de produção. Então, é o sonho, eu acho, de qualquer farmacêutico que trabalha numa indústria farmacêutica, startar um setor produtivo de uma indústria farmacêutica. E é onde eu tive essa grande oportunidade de startar o setor de injetáveis aqui em Montes Claros. Então, eu elaborei os procedimentos operacionais padrão do zero, eu treinei a equipe operacional do zero. Claro que eu não fiz nada disso sozinho, né? Tudo tem uma equipe, tudo que a gente faz, a gente tem uma equipe muito envolvida nesse trabalho todo, mas eu participei de tudo aquilo ali, para a gente realmente conseguir startar as linhas de produção, participar da fabricação do primeiro lote produtivo, né, de uma indústria farmacêutica é surreal. Eu guardo isso aí para mim com muito carinho até hoje e foi de fato mais um ponto de grande desenvolvimento profissional. E depois de algum tempo, 2023, eu tive a oportunidade de assumir o setor também de meio ambiente da Hipolabo, porque muitas vezes a gente pensa assim, a indústria farmacêutica é a produção, é o controle de qualidade, é a garantia, mas e os resíduos que a gente gera, né? Sempre tem resíduo, tem um efluente industrial, tem um medicamento ali não conforme, tem os medicamentos do controle em processo que normalmente são amostras destrutivas. Para onde que vai aquilo ali? Não é só descartar no lixo igual a gente descarta na nossa casa. Então eu tive essa grande oportunidade também de saber para onde que vai os medicamentos e levar melhorias para realmente tratar os medicamentos de forma sustentável, né? E 2025, ainda como gerente de produção, responsável também pelo meio ambiente, eu lancei a mentoria para auxiliar as pessoas que desejam ingressar na indústria farmacêutica. E aqui estamos nós hoje. Luiz, aproveitando sua fala, então, essa oportunidade que você teve no seu primeiro emprego,
ela foi um fator determinante para poder endossar seu perfil de liderança, né? E com isso você está até hoje. Esse desafio que você assumiu, né? Mesmo sem ter a experiência, né, que o cargo aspirava, mas para você foi fator construtivo para sua carreira. Exatamente. Por mais que eu estava num cargo de farmacêutico trainee, né? Porque eu não era um coordenador no meu primeiro emprego, assim que eu fui contratado. Eu era um farmacêutico trainee, mas eu já exercia a função de um coordenador, porque eu estava no terceiro turno, num ambiente que não tinha um coordenador, né? Então, eu já liderava várias pessoas ali naquele ambiente fabril. E, realmente, isso foi determinante, né? Eu aprendi muito com as pessoas que estavam trabalhando comigo, com os meus subordinados, né? E aprendo até hoje, né? Isso é aprendizado constante. E é muito importante a questão de não recusar desafios por não se sentir preparado, né? Preparado nós nunca vamos estar, gente. Sim. Então, vocês têm que pensar, o recado que eu deixo para vocês nesse início de conversa, pensem que a indústria farmacêutica ela não espera que vocês já cheguem lá 100% preparados, né? Quanto mais desenvolvidos, melhor, né? Quanto mais perfil para aquela área que vocês forem contratados, melhor. Mas pensem que vocês vão ter uma equipe que vai estar treinando vocês, que vai estar desenvolvendo vocês, que vai identificar junto com vocês as lacunas que vocês, porventura, possam vir a ter, para juntos conseguir andar aos pouquinhos, subir degrau de degrau e conseguir chegar no patamar que é necessário. A gente sabe, né, que Montes Claros está se tornando um polo farmacêutico, e durante a graduação a gente sempre fica na dúvida de qual área seguir, no que a gente pode atuar melhor, né? Então, eu gostaria de saber quais essas áreas, as principais áreas da indústria farmacêutica e como a gente faz para escolher, né, essa área, qual que a gente se identifica mais. Sim. Você começou a falar de Montes Claros, né, que vem se tornando um polo farmacêutico. Gente, Montes Claros é um ambiente ideal para qualquer farmacêutico que deseja ingressar nessa área. Não só farmacêutico, estudante, né, que queira fazer algum estágio, porque já somos um polo industrial farmacêutico, né? Nós não estamos nos tornando, nós já somos um polo industrial farmacêutico. Tem várias empresas aqui na nossa região. Hoje está na moda o ChatGPT, né? Vamos pesquisar no ChatGPT. Hoje eu lancei lá uma vez uma pergunta para o ChatGPT. Me fala sobre o ambiente de Montes Claros para a indústria farmacêutica. Ele foi bem claro na resposta lá. O que está acontecendo em Montes Claros é muito difícil, é raro de você ver acontecendo. Você vê isso acontecendo normalmente nos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, a nossa cidade aqui, que não é um grande centro, né? Não é normal isso estar acontecendo. E está acontecendo aqui na nossa casa, no nosso lado. E aí ele ainda me trouxe uma outra informação. Se você quer trabalhar numa indústria farmacêutica, você não precisa sair à procura de um polo industrial. O polo industrial veio até você, né? Então, isso realmente é muito forte, né, para quem deseja seguir nessa área. E a indústria farmacêutica tem várias áreas, né, de atuação do farmacêutico. Tem a produção, que eu falo que é o coração da indústria farmacêutica. Tem o setor de garantia da qualidade, controle de qualidade, qualificação, validação. Enfim, são vários setores, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas, quando estão estudando, ficam na dúvida, e isso é normal, de qual setor seguir, porque é tanta opção, né? Qual desses setores que realmente tem mais a ver com o nosso perfil? A gente fica, né, nós ficamos nos fazendo essa pergunta. Mas, igual aconteceu comigo, na minha história, né? Eu nem pretendia trabalhar na indústria. Falei assim, já que é obrigatório, vou fazer o estágio no controle de qualidade. E fui parar na produção, que é onde eu estou, né? Então, assim, quando a gente entra na indústria farmacêutica, nem sempre a gente escolhe de imediato o setor que realmente tem mais compatibilidade com o que a gente acha que tem, né? Mas quando você está lá dentro, você começa a conseguir enxergar isso e as pessoas que trabalham com você também começam a ver qual que é o perfil que você tem, qual setor que você melhor se enquadra. Então, não pensem, não se preocupem em acertar de primeira, né? Não é que você vai entrar no setor e vai ficar nele eternamente. Claro que quanto mais assertivo você for, maior a chance de você conseguir mostrar um bom trabalho. Porque se você for para um setor que não tenha nada a ver com o seu perfil, talvez você vai ter dificuldades, né? Muitas dificuldades, e talvez você vai ficar paralisado, travado, vai ser mais difícil de mostrar, não que seja impossível, né? Porque eu, no controle de qualidade, eu consegui mostrar um perfil que eu tinha que nem eu sabia que eu tinha.
mas não se preocupe com relação a isso. E falando um pouquinho de cada setor, né, desses principais setores, as pessoas confundem muito controle de qualidade com garantia da qualidade, né? Pelo menos era uma dúvida minha quando eu estudava, e hoje já é muito claro isso, e é importante eu estar falando com vocês, né? O controle de qualidade, ele é o setor que é responsável por fazer análises, mas não só a análise do produto acabado, né? Ele faz a análise da matéria-prima que chega lá, do material de embalagem, das amostras dos estudos de estabilidade, de validações, amostras de validação de limpeza, para certificar se realmente aquela limpeza foi suficiente para realmente eliminar qualquer resíduo de produto, de sanitizante, de detergente que porventura possa ter utilizado naquela limpeza. Então, é um setor que ele é responsável por liberar todos os insumos utilizados na produção e acompanhar, né, o ciclo de vida de um produto. A garantia da qualidade, as pessoas falam, é muito papel, né? Não quero garantia porque é papel. Tem papel também, né? Mas a garantia da qualidade é muito mais do que simplesmente pegar um laudo do controle de qualidade, pegar o dossiê do lote de fabricação da produção e avaliar e ver se está tudo ok para poder liberar para o mercado. A garantia da qualidade está envolvida na qualificação de fornecedores, né? Não é qualquer fornecedor que fornece algum insumo ou algum serviço para a indústria farmacêutica. Então, a garantia da qualidade está à frente desse trabalho. É a garantia da qualidade que acompanha todas as mudanças também realizadas dentro da indústria farmacêutica, né? Ela tem que realmente garantir que toda mudança que foi feita está cumprindo as legislações vigentes, realmente todas as ações já estão ali contempladas naquele controle de mudança, para poder garantir que a mudança vai ser realmente efetiva e segura, tá? E qualificação e validação. Eu também vejo uma certa dificuldade, né, das pessoas diferenciar esses dois setores. A qualificação, ela está muito relacionada com qualificação de equipamentos, né? Qualificação de sistemas. Então, um equipamento, quando chega numa indústria farmacêutica, seja um equipamento de produção, seja um equipamento do controle de qualidade, ele tem que passar por vários testes que são desafiados pelo farmacêutico lá do setor de qualificação. Ele previamente elabora um protocolo, né, e desafia esse equipamento para ver se o equipamento realmente atinge os objetivos para o qual ele foi adquirido, né? Estando tudo certo, aí vem o setor de validação, valida os lotes produzidos naquele equipamento, normalmente são no mínimo 3 lotes, né, para verificar se vai ser reprodutivo aquele processo de fabricação. Será que realmente todas as vezes que eu fabricar aquele produto, ele vai ter a mesma segurança, qualidade, eficácia, né? Será que eu posso confiar naquilo ali? Então, e a validação também avalia a questão das limpezas, ela valida a limpeza. A gente tem que garantir que aquela limpeza dos equipamentos realmente vai ser suficiente para eliminar qualquer resíduo e não gerar uma contaminação cruzada. Tá bom? E quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da carreira e como foi a transição da área acadêmica para a indústria? O grande desafio foi essa questão de eu não me sentir seguro, preparado o suficiente para encarar de frente aquela primeira oportunidade que eu tive, né? Para mim esse foi um grande desafio, né, quando eu entrei na indústria farmacêutica. Mas, conforme eu falei, com a humildade, né, não tinha vergonha de perguntar as coisas, não tinha vergonha de demonstrar que eu não sabia, né? Então, com o interesse, com a proatividade, aprendendo com os erros, né, eu consegui superar esse grande desafio lá no início da minha carreira. E é a dica que eu dei para vocês. Não se preocupem com isso, porque é com o tempo que a gente vai se sentir mais preparado. Luiz, aproveitando aí essa fala aí dos desafios, então você acredita que os estágios, as visitas técnicas que são propostas para os acadêmicos, né, através dos seus professores, elas realmente ajudam a entender o perfil de cada indivíduo e também para poder ter um olhar diferenciado dentro da prática com a teoria no campo de atuação? Gente, essas visitas são extremamente importantes, né? Porque é a oportunidade que vocês têm de enxergar lá na prática
como que funciona o fluxo de pessoas, de resíduos, de materiais, né, dentro da indústria farmacêutica. Então é um momento que vocês têm de ter contato com todos os setores disponíveis para vocês poderem atuar futuramente e aonde vocês têm um contato direto com o farmacêutico que já está lá dentro, né, para fazer perguntas, para poder realmente aprofundar em algum tema que talvez vocês tenham dúvidas. Então, realmente é uma oportunidade incrível que começa a abrir a mente de vocês, né, porque a gente fica muito perdido quando a gente ainda está estudando, né, sem saber como que de fato funciona na prática. Então, essas visitas é um momento que a gente tem de elucidar, né, as dúvidas e realmente abrir um pouco a mente para nos ajudar a tomar as decisões com relação à área de escolha, até definir se realmente quer ir para a indústria farmacêutica. Claro que somente as visitas não é suficiente, porque é um tempo muito curto, né? Mas já dá para vocês verem a essência de como que é um ambiente de uma indústria farmacêutica. E quais as competências e habilidades pessoais e comportamentais os estudantes de farmácia precisam desenvolver para ingressar e se destacar na indústria? Quais assim que você acha que... Pessoal, habilidades comportamentais nem sempre nós vamos ter todas, né? Lacunas é normal existir, né? Então, mas as principais habilidades que fazem a diferença é trabalho em equipe. Tenho certeza que na faculdade vocês ouvem falar disso aí o tempo inteiro. Na própria faculdade é necessário ter, né, essa habilidade. Qualquer área da nossa vida é necessário ter essa habilidade de trabalho em equipe. Mas no ambiente farmacêutico, como são muitos setores e os setores se relacionam o tempo todo, né, entre eles, é diferente. É muito importante vocês terem a escuta ativa, né? Nunca acharem que vocês sabem tudo, né? É uma contribuição, é um setor contribuindo com o outro, é como se fosse uma teia, né? Nenhum setor ali funciona sozinho, um depende do outro o tempo inteiro. Então, se a gente não tiver essa habilidade de trabalho em equipe, se não tiver a habilidade de uma comunicação assertiva, de uma escuta ativa e de proatividade, né, de correr atrás, de realmente fazer as coisas acontecerem, vocês vão ter provavelmente muita dificuldade. Então, isso é muito importante e não precisa estar dentro da indústria farmacêutica para começar a exercitar isso, né? Isso tudo que eu falei na nossa vida, na vida acadêmica, né, a gente já pratica isso de alguma forma. Então, só que no ambiente de uma indústria farmacêutica, isso é visto o tempo inteiro, né? Na nossa vida pessoal, se a gente falha ali em algum momento, às vezes nós vamos ter que administrar aquilo ali com nós mesmos, mas no ambiente corporativo, se vocês não têm essas habilidades, né, vai estar fora, né? Vai ser uma pessoa que vai se sentir fora, né, do trabalho ali que é desenvolvido dentro da indústria. Então é o tempo todo, um dependendo do outro, um colaborando com o outro e sejam, mais uma vez, humildes, tá bom? A gente entende que a palavra-chave é humildade, né? Exatamente. Você crescer. Falando um pouquinho, Luiz, sobre mentoria e orientação de carreira, né? Nós queríamos pedir para você, para dar uma dica, um conselho para esse acadêmico, para esse indivíduo que sonha, né, em trabalhar, almeja estar em uma indústria farmacêutica, até mesmo, né, crescer profissionalmente, ter uma trajetória assim como foi a sua, para poder estar num cargo de liderança. Pessoal, nós que estudamos farmácia, eu que estudei farmácia, né, vocês que estão estudando, nós não vamos sair preparados, né, para a indústria farmacêutica, porque a gente sabe que uma área de farmácia ela é muito ampla, tem várias opções, então não tem como a faculdade ela aprofundar em todas essas áreas. Não é falha da faculdade de vocês, né? Isso é uma grade curricular que é obrigatória a ser cumprida, então não tem tempo suficiente para poder aprofundar. Quando eu me formei, né, eu me sentia inseguro. Hoje, 15 anos depois, eu parei para pensar e falei, será que realmente as coisas ainda acontecem conforme acontecia 15 anos atrás ou já mudaram? Será que a forma de abordar a indústria farmacêutica hoje, dentro do curso acadêmico, é diferente ou não? Então, eu comecei a observar os estagiários que chegam, né, lá na indústria farmacêutica, conversei com alguns deles e vi que é a mesma coisa, né? Nada mudou de 15 anos para cá com relação a esse quesito aí de se sentir preparado, se sentir seguro. Então, com base nisso, eu criei a mentoria para ajudar essas pessoas, né?
Então, o objetivo principal da mentoria é ajudar as pessoas a se preparar, a se sentir mais seguras, né? Eu fiz uma pesquisa, conversei com algumas pessoas e vi que não existe nada no mercado com relação a esse tema, esses temas mais discutidos dentro da indústria farmacêutica e para este público. Então, eu criei essa mentoria, né, de forma, o propósito, com certeza, o propósito maior é contribuir para a formação dessas pessoas, é preparar essas pessoas, porque o valor é um valor irrisório, vamos dizer assim, para uma mentoria que dura de 5 a 6 meses, né? Então, realmente é algo que eu gostaria de agregar para essas pessoas. Então, eu trouxe para essa mentoria os módulos relacionados aos temas mais discutidos dentro da indústria farmacêutica. Então, a gente fala sobre as ferramentas da qualidade, sobre o OE, né, que é uma ferramenta utilizada mundialmente para medir performance, né, dos equipamentos produtivos, performance, disponibilidade, sobre a elaboração do ERU, que é a especificação de requisitos do usuário. Quando a gente compra o equipamento, a gente tem que especificar todos esses requisitos, sobre o tratamento de resíduos, resíduos industriais, né? Então, assim, são vários temas, são um total de 11 módulos, onde a gente aprofunda cada um desses temas, né? Então, eu levo para as pessoas essa experiência que eu tive nesses 15 anos, né, de indústria farmacêutica. Então, para quem deseja ingressar na indústria farmacêutica, primeiro, né, independente de mentoria, primeiro, procurem, né, interagir com quem já trabalha dentro da indústria farmacêutica, pesquise na internet, no LinkedIn, né, quem não tem LinkedIn hoje, gente, faça um LinkedIn, né, porque é onde está todos os profissionais lá do ambiente corporativo. LinkedIn é a rede social maior do mundo, né, no quesito trabalho, no quesito corporativo, né? Então é onde a gente consegue ter contatos com pessoas, a gente consegue ver publicações de pessoas que já trabalham na indústria farmacêutica. Então a gente consegue entender um pouco mais sobre esse ambiente. E a partir desses contatos que a gente começa a fazer, a gente pode abrir mais portas, né? E a mentoria é um outro ponto. Se você quer realmente dar um passo à frente, né, se sentir mais preparado, chegar numa entrevista de emprego, já falando a linguagem de quem já está lá dentro, é a mentoria que vai te ajudar nisso aí, tá bom? Sobre a mentoria, eu tive a oportunidade de participar da primeira turma, então foi muito importante para mim, acrescentou muito conhecimento. Eu já estou dentro da indústria como estagiária, mas tinha muitos conhecimentos que eu ainda não tinha, por ser muito grande, né, e estar só em uma área. Então, foi muito importante. E eu queria que você, se você puder, né, compartilhar algum caso de sucesso de alguém que passou já por essa mentoria e que hoje já conseguiu ingressar na indústria. Sim. Pessoal, quando a gente vê que o propósito que eu, né, pensei lá atrás começa a se cumprir aqui na frente, eu fico muito feliz, né, de ver que as coisas realmente estão acontecendo. E são várias pessoas, né, que já me procuraram agradecendo por terem conseguido alcançar o sonho ali de ingressar na indústria farmacêutica ou até crescer na indústria farmacêutica, né? Então, tem pessoas que já me mandaram áudio super muito feliz, né, agradecendo, emocionadas, falando que realmente já tinham muito tempo que estava procurando uma oportunidade dentro da indústria farmacêutica e que tinha certeza que a mentoria agregou, né? Então foi uma primeira pessoa que me trouxe essa informação que eu falei, estou no caminho certo, né? Estou agregando para essas pessoas conseguirem alcançar o sonho delas. E outras pessoas também já farmacêuticas que às vezes lá atrás, quando se formaram, escolheram uma outra área, né, drogaria, análises clínicas, e depois queria migrar para a indústria farmacêutica. Então a mentoria foi uma porta aberta ali para as pessoas que também reportaram para mim que conseguiram ingressar. E já tive também situações de pessoas responsáveis por vagas dentro da indústria farmacêutica que me procuraram. Falaram, Luiz, quem da sua mentoria que candidatou nesse processo? Candidatou tais pessoas. Alguma dessas pessoas faz a mentoria? Então isso ali já foi também um ponto positivo, né, para essas pessoas conseguirem ingressar. Foi um funil realmente. Porque muitas vezes, num processo seletivo, chegam pessoas com perfis muito parecidos, né? Sim. Qual que vai ser? Se chega duas, três pessoas lá com o mesmo perfil, com as mesmas certificações, né? Com o mesmo nível de comunicação, de trabalho em equipe, qual vai ser o critério de desempate ali? A mentoria tem sido um desses critérios. Então, fico muito feliz de ver que realmente o propósito está sendo alcançado.
Então Muito a bom gente mesmo. vê nas suas falas que houve e acontece ainda uma devolutiva ao sistema. Aquilo que você viveu na sua prática inicial, você consegue agregar e compilar também para pessoas que estão no seu processo de formação e também de identificação do seu perfil enquanto profissional dentro da indústria farmacêutica. Até mesmo aqueles que não estão na indústria, que estão em outras áreas que não se sentem confortáveis, procuram nessa ferramenta que você criou, tendo como base o seu processo de formação a qual você foi inserido, para poder se identificarem dentro do sistema. Exatamente. E quando eu comecei a mentoria, eu pensava assim, será que, o que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar que eu estou querendo migrar de área, estou querendo sair, né, da área de industrial e prestar tipo uma consultoria, trabalhar só nessa parte, mas pelo contrário, né, as pessoas que trabalham comigo hoje me apoiam muito nesse projeto, né, inclusive deixam claro para mim, Luiz, isso que você está fazendo está contribuindo não só para as pessoas, mas para a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica está recebendo profissionais cada vez mais preparados. Então, realmente, é um reconhecimento de ambos os lados, né? Das pessoas que fazem a mentoria e das pessoas que já trabalham comigo dentro da indústria farmacêutica. É isso que eu ia te perguntar. Qual a diferença do profissional que já chega preparado e o que não está preparado ainda? É muito claro, gente, a diferença. A pessoa que chega preparada, ela, na forma dela falar, da forma dela interagir com a equipe, a gente já percebe, né, que a pessoa já está preparada. E a pessoa que não está preparada, ela tende a ficar mais lá no cantinho dela. Ela vai até desenvolver com o tempo também, mas demora um pouco mais. Então, ela demora um pouco mais para se destacar, para realmente conseguir crescer, né? Mas não que a pessoa que chegou lá despreparada não consiga, né? Tem muitos casos de sucesso também, mas é diferente quando a pessoa já chega um pouco mais preparada. Gente, se eu pudesse, quando eu formei lá atrás, já saber o que é um OE, o que é um ERU, quais são as ferramentas da qualidade, né? Como que trata um resíduo, né, da indústria farmacêutica, sobre um processo produtivo, eu falo que não tinha essa oportunidade, não tive, né, essa oportunidade. E realmente isso agrega muito. Mas igual você falou, né, Luiz? Nós nunca iremos estar preparados o suficiente. Exatamente. É no dia a dia, na prática, que nós vamos agregando esses conhecimentos. Isso. Né, e se aperfeiçoando dentro da nossa atuação. E até hoje, eu com mais de 15 anos de experiência, aparecem situações ali que eu falo, o que eu vou fazer? Né? Gestão de pessoas, né? Conflitos ali, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Cada pessoa tem uma cabeça diferente. Problemas, indústria farmacêutica tem problemas, né? Nós estamos lá para isso, né? Para resolver os problemas, levar a melhoria contínua e garantir que os produtos, que os medicamentos sejam produzidos com qualidade. Então, realmente, nunca vamos estar 100% preparados. É com o tempo mesmo que a gente vai conseguir criar a segurança e a gente vai aprender a lidar com os desafios que vão aparecer, né, na nossa vida. Chegando, né, ao fim desse bate-papo, uma conversa muito produtiva, né, que agregou muito conhecimento para nós e também para quem nos acompanha, a gente gostaria, né, de pedir para você poder frisar quais são os principais desafios enfrentados dentro da indústria farmacêutica e como superá-los, né? A gente já tem boa parte dessas respostas na sua fala inicial, através da humildade de nunca deixar essa oportunidade passar. Mas a gente gostaria que você frisasse isso para a gente. Além da humildade, gente, indústria farmacêutica, ela requer pessoas que saibam lidar com mudanças, né? Não pode ser uma pessoa que gosta ali de ficar na zona de conforto. Entrou, treinou e vai ficar aquilo ali, a carreira dela. Não. A Anvisa, né, que é o órgão que regulamenta a nossa área, ela muda, ela atualiza essa norma a todo momento para realmente aumentar a segurança cada vez mais dos nossos medicamentos. Então, a mudança regulatória é um grande desafio, né? Então, nós temos que aprender a lidar com mudanças, né? É claro que não é ninguém sozinho que faz aquela mudança. Como eu falei, a garantia da qualidade é o setor responsável pelo controle de mudanças, mas quem que faz a mudança? Todos os setores em conjunto. Cada setor contribui com o que está
na sua alçada lá. Então, um grande desafio, né, é saber lidar com mudanças. Uma outra questão que as pessoas às vezes têm medo de trabalhar na indústria farmacêutica, porque todo mundo fala, é muita pressão, né? E realmente é muita pressão, gente. Mas ninguém exige de você algo além, né, do que você tem capacidade de fazer, do que você tem tempo disponível ali para fazer. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? Se a gente tem 10 demandas lá e eu tenho tempo suficiente para fazer somente 5, a gente tem que chegar para o nosso superior e falar com ele. Olha aqui, eu tenho 10 coisas para fazer. Qual que é a prioridade? Ele vai direcionar para você qual que é a prioridade. E com o tempo, com a sua experiência também, você vai conseguir, por si só, já discernir ali o que você pode deixar para depois, o que você tem que realmente priorizar. E você não pode ficar acostumado achando que você vai começar uma tarefa e terminar a tarefa para depois começar a outra. Sempre vai surgindo uma prioridade na frente da outra. Então tem que ter esse jogo de cintura para ter essa comunicação, né? Tem que ter essa flexibilidade, né, para você conseguir realmente atender o objetivo, mas atender o objetivo com qualidade. Sim. Porque às vezes a gente fica tão ansioso querendo atender tudo, pode até entregar tudo, mas vai ter qualidade naquilo ali? Exatamente. Então, ter esse jogo de cintura para conseguir realmente se comunicar com o seu superior, para saber lidar com pressão, é um fator chave para quem trabalha na indústria farmacêutica. Eu tive um relato de uma pessoa que inclusive já trabalhou comigo lá na produção, que me chamou muita atenção, e até hoje essa frase dela me volta muito à mente. Ela falou o seguinte: eu não quero estar aonde eu quero estar aonde precisam que eu esteja. Então, gente, isso aí resume muito bem, porque às vezes, dependendo do profissional que entra na indústria farmacêutica, acha que vai entrar naquele setor e vai ficar naquilo ali eternamente. Aquele, né? Gente, sejam cabeça aberta. Se tem alguém direcionando você para uma atividade, para outra atividade, às vezes até para ajudar um outro setor. Talvez o outro vê na gente, exatamente. Né, uma coisa que a gente não... Você vai ser vista como uma profissional ali multitarefas, né? Você vai ampliar o seu leque de atuação. Então encarem isso como uma oportunidade, como um voto de confiança que a pessoa está te dando de você estar executando outras atividades. Isso aí me marcou, me marca até hoje, e foi bom ter lembrado aqui para passar para vocês isso. Sim. Muito bacana. Luiz, uma curiosidade aqui mais descontraída, existe alguma coisa da rotina, dos seus hábitos ou de aprendizado que você leva da indústria para a sua vida pessoal? Pessoal, eu até brinco lá em casa, né, com a minha família, que na indústria a gente fica o tempo todo pensando assim, nós temos que fazer uma análise para identificar a causa raiz do problema e definir a ação assertiva para tratar aquele problema. Então, a gente usa a ferramenta da qualidade, que é o PDCA. Dentro da ferramenta, a gente utiliza também os 5 porquês, né, que é igual criança, para achar a causa raiz. Sim. E não simplesmente definir uma ação que às vezes vai até resolver aquele problema temporariamente, mas ele vai voltar, porque você não fez, às vezes, uma análise completa. Então, às vezes eu me deparo na minha vida pessoal, eu parando assim, mas por que isso? Por quê? Igual criança querendo saber o porquê do porquê para chegar na causa raiz. E isso é muito bom, porque está na nossa vida pessoal. Se a gente não atua na causa raiz dos problemas, ele está sempre voltando, né? Então isso é uma experiência que eu tenho na indústria farmacêutica e que, de certa forma, reflete na minha vida pessoal também. Muito bacana. E agora nós estamos caminhando para o final, e eu queria agradecer, Luiz, por ele ter disposto do tempo dele para estar aqui conversando com a gente. E só mais uma pergunta. A indústria farmacêutica, o que a indústria farmacêutica representa para você hoje em uma palavra? Que pergunta profunda, né? Uma palavra só? Pode ser uma frase, talvez. Acho que eu encontrei uma palavra: vida. Né? Porque a indústria farmacêutica, gente, fabrica medicamento. Né? Em cada medicamento ali carrega uma esperança de alguém que vai utilizar para aumentar a qualidade de vida, né? Para tratar alguma doença, para curar alguma doença. Então, para mim, é a palavra que resume muito bem, né? Nós que estamos dentro da indústria farmacêutica, nós temos que, primeiro, trabalhar com o coração mesmo, pensar que tudo que a gente faz lá dentro reflete em quem está lá fora. E nós mesmos podemos estar utilizando o medicamento que a gente está fabricando lá. Então, é muito sério lidar com a vida das pessoas
E quem está lá no hospital precisando do nosso medicamento, ou até quem está em casa, né, vai lá na farmácia, compra um remédio, é porque já está debilitado de alguma forma, né? Está precisando, está confiando naquele trabalho que você fez. Né? É a esperança. Então, esperança caminha junto com vida ali. Sim. E realmente essa é uma palavra que, para mim, resume muito bem a indústria farmacêutica. A gente agradece, Luiz, pela sua disponibilidade, né, e pela sua presença aqui conosco. A gente vê a importância da indústria farmacêutica, a gente vê a importância de um profissional preparado, né, para poder compartilhar suas experiências e, com isso, outras pessoas que estão no processo de formação espelharem você, né, para poder ter uma carreira promissora, entendendo e apegando sempre, igual você falou no início, a humildade, a se doar ao serviço para que você possa crescer com ele. Muito obrigado. Né? Eu que agradeço, gente. Muito obrigado.